Fala, povo lindo! Tá todo mundo curioso sobre coronavírus e sobre outras pandemias também, como a gripe espanhola, por exemplo. Mas qual foi a primeira pandemia da história? Desde quando a humanidade passa por esse tipo de problema? Será que foi a peste bubônica do final da Idade Média ou teve outra pandemia ainda mais antiga? Então nada melhor para a gente se distrair de um problema do que falando sobre outro problema ainda maior. Se liga! Se liga! Essa história. Esse vídeo é dividido em 3 partes. Na primeira, a gente vai falar sobre a definição de pandemia, o que é uma pandemia. Na segunda parte da videoaula, a gente já vai falar sobre as principais características dessa suposta primeira pandemia da história. E na terceira e última parte, a gente vai fazer uma conclusão sobre tudo isso. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, uma epidemia é um surto de doença que se espalha rapidamente e afeta muitos indivíduos ao mesmo tempo. Uma pandemia é um tipo de epidemia, uma que se espalhou por uma faixa geográfica mais ampla que uma epidemia e que afetou uma parcela significativa da população. Percebe que não existe um número específico de pessoas infectadas para a gente dizer que uma epidemia virou pandemia. Também não existe um critério específico sobre a abrangência geográfica para dizer que uma epidemia virou uma pandemia. Segundo a revista Exame, nos últimos 1.500 anos, foram 3 bilhões de pessoas mortas por causa de alguma epidemia. No ano de 2020, a humanidade passa por mais uma pandemia. Só que nunca na história uma doença se espalhou de maneira tão rápida. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia de Covid-19, ou seja, uma doença causada pelo novo coronavírus. Mas quando é que aconteceu a primeira pandemia da história? Foi no comecinho da Idade Média, uma doença conhecida como Praga de Justiniano. Por volta do ano 540, muita gente começou a morrer de uma doença misteriosa. A doença podia atingir os nódulos linfáticos do pescoço que se inchavam, também os nódulos nas axilas e na virilha. Suas mãos e seus pés podiam necrosar, podiam ter necrose, ou seja, morriam por dentro. Ao todo, mais de 30 milhões de pessoas morreram desse jeito. Segundo Celso Taveira, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em História Bizantina, até 40% das pessoas morreram até o ano 600 de uma doença como essa numa região específica, no litoral do Mar Mediterrâneo. Nessa mesma época, o Império Bizantino era muito influente. No lado leste europeu, no norte africano, na Ásia Menor, no Oriente Médio, o Império Bizantino, então, tinha um domínio sobre essa região. E não por coincidência, foi essa região a mais afetada por essa doença. Inclusive, o próprio imperador Justiniano ficou doente, mas sobreviveu. De qualquer maneira, as pessoas começaram a conhecer essa doença com esse nome, Praga de Justiniano. De acordo com o professor de Ciências Biológicas Dave Wagner, da Universidade do Norte do Arizona, essas epidemias antigas muitas vezes eram causadas por bactérias que ficavam nos roedores. Então dá pra gente fazer uma associação entre a praga de Justiniano e aquela peste bubônica, aquela de 1348 que matou aproximadamente 1/3 da população da Europa. Depois da praga de Justiniano e da peste bubônica, várias outras epidemias e pandemias assolaram o mundo. Mas a humanidade descobriu, através de estudos científicos, e não de opiniões tiradas do bumbum, que existem formas específicas de você prevenir e tratar cada doença. E que conclusão dá pra gente tirar de tudo isso? Bom, as doenças vão continuar surgindo, se espalhando e nos assustando, por mais que a gente queira muito que elas desapareçam. Pelo menos, dá pra gente reduzir danos através da atitude de cada pessoa. Nós não precisamos ser especialistas em saúde para pelo menos escutar o que essas pessoas têm a nos dizer. Então, quando nos dizem sobre isolamento social, a ideia nunca foi que todo mundo ficasse em casa, porque sabemos que isso é impossível. Muita gente precisa sair de casa para trabalhar e sobreviver, mas cada um de nós que possa ficar em casa vai ajudar quem não tem essa condição, essa oportunidade. Galera, um exemplo particular. A minha mãe
trabalha num hospital público da Zona Leste da cidade de São Paulo. E eu sei que muitos familiares de vocês também precisam trabalhar mesmo nesse momento. Então ninguém fica feliz em ter que sair de casa e em ter que correr risco. Mas talvez se informando melhor, a gente consiga reduzir esses danos todos, esses perigos todos. Então se liga nessa história, deseja força, deseja saúde a vocês, seus familiares, seus amigos, tanto para quem pode ficar em casa isoladinho, como para quem não pode também. Então, um beijo e até a próxima.